plenária da Câmara ou através da transmissão dessa sessão. Queríamos inicialmente cumprimentar o vereador Arthur Orsi, parabenizar, junto com os demais vereadores aqui presentes, pela discussão desse e outros temas relevantes, e dizer ao vereador Arthur Orsi, vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa de Leis. Queria também cumprimentar os vereadores Carlão do PT, o vereador Pastor Elias, cumprimentar todos os presentes aqui na Câmara de Campinas, através do senhor Carlos Alexandre, presidente recém-eleito do Conselho Municipal de Meio Ambiente, extensivo a todos os demais presentes. Queria, através da doutora Andréa Struckel, cumprimentar a equipe técnica da SBDS, a coordenadora Janete, que coordena o setor de fiscalização ambiental da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, cumprimentar o vereador Cid Ferreira, que também faz parte dos trabalhos, o vereador que é o relator, portanto faz parte importante dos trabalhos dessa CBI, e dizer então do nosso agradecimento por a gente estar podendo participar nesse momento, trazer informações relevantes, fazer os esclarecimentos e o poder, o vereador, o papel do vereador, ele é sempre um papel de acompanhamento, um papel de fiscalização. Quando bem exercido, quem ganha é a sociedade. É nesse sentido que todo o assunto que é suscitado, que é questionado, que é solicitado informações, deve ter o máximo respeito por parte dos gestores públicos municipais, no sentido de esclarecê-las, as dúvidas, porque assim ganha a sociedade. É com esse espírito que a gente vem até aqui hoje, iniciando a minha fala, vereador Orsi, para dizer a nossa concordância com o que foi a sua fala inicial, quando você disse que existe a resolução CONSEMA número 33 de 09, e que no seu item 5, do anexo único dessa resolução CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, diz que, item 5, obras essenciais de infraestrutura destinada aos serviços de telecomunicações e radiodifusão, cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município, portanto, são considerados impactos locais, estão no rol das atividades que devem ser licenciadas no âmbito municipal. Então, existe a concordância. Esta resolução do CONSEMA, ela é reforçada à medida que a lei complementar número 140 de 2011 foi aprovada e que também faz referência no seu artigo 9 que o Conselho Estadual de Meio Ambiente deve definir o rol de atividades consideradas de impacto local e, portanto, essas atividades devem ser licenciadas no âmbito local. Nesta gestão, nós temos primado pelo respeito, o rigor no respeito a toda a legislação ambiental, às deliberações do CONSEMA, ao fortalecimento do licenciamento ambiental municipalizado, e assim temos procedido. Em relação a essa questão do licenciamento ambiental da instalação de radiobases de telefonia celular, o que tem de registros na SVDS, licenciamento ambiental, ele iniciou em 2010, portanto há poucos anos. O que tem de registro nesta SVDS, em termos de solicitações de licenciamento ambiental ou dispensa desse licenciamento, remonta a um protocolo de 21/10/2013. Esse assunto foi tratado através de um protocolo em que solicitava-se, através da empresa Claro, são 30
solicitações, solicitava-se a dispensa de licenciamento ambiental para as referidas instalações. O que se fez? Veja, dia 21/10/2013. No dia 24/10/2013, vereador Orsi, foi publicado no Diário Oficial, foi enviado e publicado um comunique solicitando desses protocolos, desses empreendedores, que se fizesse presente a SVDS para apresentar esclarecimentos com relação ao local e para que pudessem os empreendedores serem informados que, no entendimento desta SVDS, da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, saúde aqui o vereador Vermelho, que se faz presente, fossem até a Secretaria para poder informar o local, para tomar ciência da necessidade de licenciamento ambiental nos termos da resolução do Conselho e nos termos da legislação em vigor. Portanto, no dia 21/10, foram feitos os protocolos solicitando dispensa de licenciamento para 30 empreendimentos. No dia 24/10/2013, foi feito comunique-se, solicitando que o empreendedor, no caso a Claro, comparecesse à SVDS para que ela informasse o local, os locais, uma vez que nas iniciais, vereador Orsi, os locais dos 30 antenas não foram apresentados nas iniciais. Portanto, o intuito da Secretaria, dos técnicos, assim que perceberam isso, foi comunicar ao empreendedor para que apresentasse complementarmente as informações sobre os locais e comunicá-los de que, no nosso entendimento, há necessidade, sim, de licenciamento ambiental nos termos da legislação em vigor. Isso aconteceu 3 dias após o protocolo, através do comunique-se de 24/10/2013. No dia 30/10, foi publicado no Diário Oficial do município a lista dos protocolados com as solicitações de dispensa de licenciamento ambiental que não foram seguidas dos endereços, porque, infelizmente, o empreendedor não apresentou os endereços. Mas, pelo princípio da transparência, a Secretaria achou por bem, como faz em todas as oportunidades, imediatamente após a solicitação, tornar público que houve a solicitação de dispensa de licenciamento ambiental. Então, fizemos prontamente isso. No dia 30/10, então, alguns dias depois, ou pouco mais de uma semana depois da entrada dos pedidos, diante do impasse de que se publicava ou não sem os endereços, a determinação nossa foi: publique-se, porque a sociedade merece saber que existe uma solicitação de dispensa de licenciamento ambiental e vamos apurar os endereços. Tanto é assim, vereador Orsi, isso eu disse que aconteceu no dia 30, que no dia 4/11/2013, portanto 4 dias após a referida publicação no Diário Oficial, foi determinado que a gente diligenciasse a Secretaria de Urbanismo a fim de esclarecer se aquela pasta possuía o local das instalações dos equipamentos que o empreendedor solicitava a dispensa de licenciamento. Isso aconteceu em 4/11/2013. O nosso pedido de informações à CEMURB para saber se nos protocolados que tramitavam naquela pasta havia informações que nos permitissem identificar o lugar exato das 30 solicitações de instalações. Então isso foi feito dia 4/11. No dia 5/11, após a gente levantar essas informações junto à CEMURB,
foi republicada, vereador Orsi, a listagem do Diário Oficial do município, contendo todos os endereços omitidos nas iniciais. Isso aconteceu em 18/11/2013 no Diário Oficial do município. Portanto, ali a gente já constatou os 30 antenas e os endereços que foram omitidos nas iniciais. Sexto ponto, após a gente conseguir levantar esses endereços, qual que foi a minha determinação? Encaminhe-se ao setor de fiscalização ambiental. Aqui a Janete, responsável pelo setor. Então, no dia 22/11, o assunto foi encaminhado para a área de fiscalização, né, para que proceda as vistorias e as medidas necessárias ao caso. Com que intuito, vereador? Uma vez que a gente conseguiu apurar, quando nós solicitamos que os interessados comparecessem para informar o endereço, para esclarecê-los de que havia necessidade de licenciamento ambiental, apesar da publicação do Diário Oficial, no prazo estabelecido, eles não compareceram. Então, foi realmente muito proativa a medida de, apesar do interessado não informar os endereços, nós obtermos esses endereços dos outros protocolados que tramitam na Prefeitura, particularmente na Semurg, que nos dessem esses subsídios. Então, nós republicamos os pedidos com os endereços, encaminhamos ao setor de fiscalização, que vai proceder à visita aos 30 endereços, com a seguinte expectativa. Primeiro, que pode acontecer, se visita um endereço e observa que naquele endereço não existe uma antena instalada. Nesse caso, nós estamos observando que a solicitação de dispensa de licenciamento, que não haverá, porque não cabe, não é cabível, ela estava nos trâmites normais, sem atropelos ou irregularidades. Se a presença da fiscalização constata a existência das antenas instaladas sem o licenciamento ambiental prévio, é caso de autuação pelo setor de fiscalização e as demais medidas administrativas cabíveis e legais cabíveis. Então, nós estamos nesse momento com essa lista com todos os endereços no setor de fiscalização e vai se proceder à manifestação técnica dos autos do processo de dispensa de licenciamento, para que se constate quais foram as irregularidades que possam ter existido, né? E se for o caso, quais são os empreendimentos passíveis ou possíveis de regularização a partir da constatação de que não se obteve as licenças legalmente previstas. Então, da parte da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, a nossa preocupação vai no mesmo sentido do senhor vereador Orsi e dos demais vereadores que estão presentes aqui. Preocupação que o licenciamento deva sempre ser prévio. E não há, desde janeiro até aqui, outro caso de protocolo semelhante. Todos os protocolos foram publicados no Diário Oficial do município. E não há, de janeiro para cá, denúncias que nos levassem a esse tipo de situação. O licenciamento, a fiscalização ambiental, vereador Orsi, até o ano de 2012, ela não havia feito autuações. Todas as autuações da fiscalização ambiental foram realizadas no exercício de 2013, neste mandato. E já totalizam valores que superam, se a Janete puder depois me confirmar ou corrigir, porque eu não sei se já teve mais algum depois da última parcial que eu tenho, superam valores de R$700 mil em multas emitidas. Então nós estamos com uma fiscalização ambiental que outrora fazia com que os fiscais ficassem submetidos a atividades burocráticas e administrativas e que agora há uma forte orientação de que haja fiscalização de todas as atividades que, por denúncia ao setor de fiscalização, sejam consideradas pela legislação lesivas ou meio ambiente. Então, esse é um relatório inicial, a gente se coloca
à disposição. Nós achamos que colocar esse assunto em pauta é bastante pertinente para que a gente possa avaliar de que forma o assunto foi tratado em gestões anteriores e para que a gente possa aprofundar o estabelecimento de medidas, o estabelecimento de diretrizes, se necessário até com processo de regularização, se for o caso, e também o processo de você destrinchar a legislação existente e poder estabelecer normas para o município, normatização complementar em relação ao tema das antenas celulares. Então, essa situação do tema dentro da SPVS. Não há registro na Secretaria do Meio Ambiente de licenças emitidas para a instalação de antenas anteriormente, nos períodos anteriores, nem de dispensa de licenças emitidas em documento formal da Secretaria. Não há esse registro. E, portanto, nós vamos agora, nesses casos e em outros que nos chegarem por denúncia, verificar aquelas que são posteriores a 2010, quando foi municipalizado o licenciamento ambiental, porque elas estão sim, como é a interpretação sua correta, vereador, sujeitas ao licenciamento ambiental prévio, para fins, pelo princípio da precaução, defender os interesses da coletividade. Para essas as informações preliminares, nós estamos à disposição para complementá-las o que for necessário.